Vivemos cercados por imagens de luxo, viagens de jato particular, carros esportivos e mansões com vista para o mar. Mas o que poucos percebem é o que está por trás desses sorrisos congelados e dessas paisagens de sonho. Este vídeo é um mergulho silencioso na vida dos milionários brasileiros que deixaram o país em busca de status, segurança e liberdade. Mas acabaram descobrindo algo que o dinheiro não pode comprar: paz. Em Dubai, Miami e Portugal, encontramos não apenas fortunas, mas também histórias de solidão, de desconexão e de saudade. A aparência de sucesso muitas vezes esconde um vazio que cresce entre festas, viagens e contas bancárias milionárias. E é nessa contradição que mora a verdade que quase ninguém mostra. Em Dubai, o paraíso do luxo, muitos brasileiros vivem como símbolos de poder. Mansões em ilhas artificiais, carros dourados, rooftops com champanhe francesa. Mas a rotina é silenciosa. Muitos passam dias inteiros sozinhos, presos entre reuniões, status e a constante necessidade de manter a imagem impecável. A cidade é feita para impressionar, mas também para isolar. E enquanto o exterior brilha, o interior apaga. Um deles contou que, às vezes, o som mais alto da casa é o eco da própria respiração. Ali, o luxo é também uma prisão invisível, dourada, silenciosa e sem saída. Em Miami, o cenário muda, mas o sentimento é o mesmo. A liberdade do sol e do mar esconde a correria de quem precisa provar o tempo todo que merece estar ali. Muitos brasileiros que se mudaram para os Estados Unidos em busca de oportunidades vivem sob o peso da comparação constante. Quem tem mais, quem aparece mais, quem parece mais feliz. E no fim, entre festas e stories, o que sobra é o mesmo silêncio. Alguns trocam de carro todo mês, mas não lembram a última vez que jantaram sem olhar o celular. A cidade oferece tudo o que o dinheiro pode comprar, menos a sensação de pertencimento. Em Portugal, a promessa era outra: tranquilidade, qualidade de vida, uma rotina mais humana. Mas até lá, o sucesso cobra seu preço. Muitos brasileiros ricos que se mudaram para Lisboa ou Cascais descobriram que, quando o ritmo desacelera, as emoções que estavam guardadas vêm à tona. Sem o barulho dos negócios e sem a competição diária, sobra tempo para sentir. E é aí que muitos percebem o quanto estavam tentando comprar o que sempre foi intangível: conexão real, propósito e afeto. Por trás das cortinas de mármore e dos jantares em restaurantes de estrelas Michelin, existe um silêncio que quase ninguém comenta: o da ausência. Muitos desses milionários que um dia sonharam em conquistar o mundo, hoje convivem com uma solidão que nem o barulho do motor de um Lamborghini é capaz de disfarçar. Em Dubai, as noites são longas e o luxo se transforma em rotina. Há quem confesse que, mesmo cercado por tudo o que sempre quis, o vazio é o mesmo que sentia antes da fortuna, apenas mais sofisticado. O dinheiro compra conforto, mas não companhia verdadeira. E quando as luzes da cidade se apagam, o que sobra é o eco do próprio sucesso, refletido em paredes que custam mais do que muitos ganham em uma vida inteira. Muitos desses brasileiros deixaram famílias, amigos e raízes para trás. Construíram impérios, mas perderam o chão emocional. Em Miami, é comum encontrar empresários que vivem cercados de pessoas, mas sem ninguém realmente por perto. A convivência virou networking e o afeto virou uma moeda rara. Há festas, há aplausos, há flashes. Mas quando o evento termina, o silêncio pesa. Um empresário revelou que às vezes prefere dormir no sofá da sala só para não sentir o vazio do quarto gigante. O sucesso, quando vivido sozinho, se torna uma prisão confortável, feita de luxo e solidão, bonita por fora, desabitada por dentro. Em Portugal, o tempo anda mais devagar, e isso faz com que muitos reflitam sobre o que realmente conquistaram. O luxo das casas à beira-mar contrasta com a simplicidade do povo português, que ainda valoriza conversas de bar e laços de vizinhança. É nesse contraste que muitos milionários brasileiros percebem o quanto perderam tentando vencer. A saudade do Brasil vem disfarçada de nostalgia. O café com os amigos, o almoço de domingo, o barulho da rua. Alguns até voltam para visitar, mas já não se encaixam em lugar nenhum.
Tornaram-se estrangeiros em todos os sentidos, fora e dentro de si mesmos. A rotina desses milionários é marcada por compromissos e compromissos, mas quase nenhuma conexão verdadeira. A necessidade de manter a imagem de sucesso se torna uma carga diária. São pessoas que trabalham para sustentar o próprio mito e que, sem perceber, começam a viver em função de uma versão idealizada de si mesmas. As redes sociais viraram um palco onde o luxo precisa ser constantemente exibido, como se a validação alheia fosse o combustível que mantém o motor da autoestima funcionando. E quanto mais aplausos recebem, mais dependentes deles se tornam. Mas há um momento em que o aplauso já não basta. Quando o brilho das conquistas começa a perder o sentido, muitos desses milionários se veem obrigados a encarar o próprio reflexo e perceber o quanto estavam tentando preencher o silêncio com barulho. Um deles contou que depois de anos vivendo em festas e viagens, percebeu que não sabia mais o que o fazia feliz sem uma câmera por perto. O sucesso, antes um troféu, virou um espelho quebrado. E foi nesse reflexo distorcido que ele encontrou o que mais temia: a solidão de quem alcançou tudo, mas não tem com quem dividir. Para muitos é nesse ponto que começa a verdadeira jornada. Não a de conquistar o mundo, mas a de reconquistar a si mesmos. Alguns tentam recuperar o tempo perdido, se reconectar com pessoas que deixaram para trás, buscar sentido em causas sociais ou espirituais. Outros se recolhem em silêncio, descobrindo que a verdadeira riqueza é ter paz para ser anônimo, para errar sem julgamento, para viver sem precisar provar nada a ninguém. O luxo muda de forma, sai das vitrines e entra em gestos simples, como tomar um café sem pressa, caminhar sozinho sem sentir medo, rir sem precisar registrar o momento. O sucesso deixa de ser o que o mundo vê e passa a ser o que o coração sente. E é curioso como, quanto mais alto se sobe, mais se percebe que o topo é solitário demais para ser o destino final. A vida secreta dos milionários brasileiros fora do país é, na verdade, um retrato do preço emocional do sucesso. Um lembrete de que, por trás das cifras e dos sorrisos, existem pessoas tentando entender o sentido da própria conquista. Muitos descobrem tarde demais que o sucesso não é um endereço em Dubai, nem uma cobertura em Miami, nem um pôr do sol em Cascais, é a capacidade de se sentir inteiro onde quer que esteja. A solidão não é exclusividade dos ricos, mas se torna mais evidente quando não há mais nada para desejar. Apenas o que se perdeu para chegar até ali. E talvez essa seja a mensagem mais profunda deste vídeo. O sucesso sem propósito é apenas uma versão sofisticada do vazio. Não há problema em buscar conforto, estabilidade ou reconhecimento. O erro está em esquecer que tudo isso é temporário e que o que realmente sustenta a vida são os vínculos, as emoções e as verdades que o dinheiro não pode comprar. No fim, o que resta não são os bens acumulados, mas as histórias que deixamos e as conexões que construímos. A vida fora do país pode parecer perfeita nos stories, mas é nas pausas entre os flashes que a realidade se revela. E muitas vezes é nesse silêncio que mora o verdadeiro valor de ser humano. À medida que o vídeo chega ao fim, fica impossível não refletir sobre uma verdade que atravessa fronteiras e supera cifras. O sucesso, quando não é acompanhado de propósito e conexão, pode se tornar um fardo silencioso. Aqueles brasileiros que deixaram o país em busca de uma vida melhor acabaram encontrando muito mais do que dinheiro. Encontraram o espelho da própria solidão. E talvez essa seja a maior lição. Não adianta conquistar o mundo se, no processo, você perde a si mesmo. O luxo, as festas e as viagens podem brilhar nas telas, mas nenhum deles substitui a simplicidade de um abraço sincero ou a leveza de um lar cheio de sentido. E essa reflexão te tocou. Mostre que valeu a pena chegar até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias reais, com profundidade e emoção. Escreva nos comentários: o que é sucesso para você? Dinheiro, liberdade ou paz interior? Sua resposta pode inspirar o próximo vídeo.